Você já viu um punk na rua com uma roupa toda diferente? Então, punk é um movimento artístico da contracultura, disseminado principalmente através do visual impactante, através de um visual marcante, através da música, através da sua ideologia que defende o anti-autoritarismo, a liberdade anárquica, a oposição ao consumismo e à ganância corporativista e também várias outras ideias de pensamentos revolucionários. O movimento punk surgiu no início da década de 1970, pregavam a aversão a alguns valores burgueses predominantes na época e pelo fato de se opor radicalmente a todos os padrões sociais vigentes, o punk ficou conhecido como um componente do movimento da contracultura, principalmente por agir ao oposto, ao contrário dos padrões da maioria da sociedade ocidental. A cultura punk é um movimento complexo que inclui um conjunto diversificado e amplamente conhecido de ideologias, estilos conhecidos de moda, de roupa, de visual e estética de figurino para roupas e estilistas, e também o estilo punk tem outras formas de expressão de arte, a arte visual, a dança, a literatura, o cinema. O punk é um personagem anti-establishment, anti-sistema, anti-comercial, mas ele também está até nos jogos de videogame. Eu lembro que eu já joguei um jogo do Tony Hawk, que é um jogo de skate que tem um personagem lá que é punk. O visual dele é todo punk. Então, o punk, ele está em vários tipos de produções de arte, cinema, videogame. Provavelmente você já deve ter visto um estilo punk em algum conteúdo na internet ou então em algum conteúdo num filme, no videogame. E o punk, a visão punk é antissistema, promove a liberdade individual e é pela ética do faça você mesmo, do it yourself. E dessa cultura se originou e gerou o punk rock, porque o punk rock foi gerado junto com a cultura punk. O punk rock é o estilo punk de fazer músicas que tem um riff de guitarra mais simples, mais marcante, com uma letra mais crítica social, mais agressiva aos valores da sociedade, e esse é basicamente o estilo punk. Não precisa ser muito complexo igual uma música clássica. Se tiver esses elementos que eu falei aqui, já é uma música punk. Só um vocalista com um violão e com uma guitarra cantando sozinho já vira uma música de punk rock. Não precisa de muitos elementos. Essa é a essência da música do punk rock. Então, na música de punk rock, eu toco guitarra e toco violão. Eu sei como fazer uns riffs bem foda, então não precisa ser um riff complexo com super solo. Na música de punk rock geralmente são poucos acordes com uma pegada mais hardcore, com uma pegada mais punk rock. Esse é o estilo punk de fazer a música tradicional de punk rock. Mas se você quiser fazer uma música de outro padrão, pode ser também. Tem outros subgêneros da música punk. Pode ser uma música punk eletrônica, por exemplo. É um jeito underground que é faça você mesmo também. Quando você produz a sua música sozinho, na sua casa, no seu home studio caseiro. Quando você faz a produção toda sozinho e faz um estilo que tem alguma característica punk, também é música punk. Não é punk rock, mas é música punk. Porque a música punk pode vir pela música eletrônica também. Porque o movimento punk, ele já tem mais de 40, 50 anos e ele já passou por muitas fases e já gerou vários subgêneros da música punk e tem vários estilos, subgrupos de subgêneros. Tem os punks da música eletrônica e essa é a música punk. Algumas das bandas mais famosas punks da Europa e dos Estados Unidos do passado são Sex Pistols, The Clash e Ramones, por exemplo. E aqui do Brasil, algumas bandas punk que tem um som foda de hardcore e punk rock também
são lobotomia e ratos de porão. O ethos punk, então, é uma cultura que tem várias manifestações artísticas e é composto principalmente por ideias como o inconformismo, crenças como o anti-autoritarismo, o anticorporativismo, a ética do faça você mesmo, a ação direta e a ideia de não se vender ao sistema. Há uma grande variedade de moda e cultura punk disseminada na cultura, como eu já disse, da sociedade, até como se fosse uma moda mesmo que nem é contra o sistema. Por exemplo, no jogo de videogame do Tony Hawk que eu já vi, o personagem tá lá com estilo punk, mas ele não está pregando nenhuma mensagem contra o sistema, é só um visual de um cabelo punk mesmo, um moicano. Não tem nenhum patch que eu vi na roupa contra o sistema, talvez tenha, mas eu não percebi. Patch é um acessório de roupa punk que os punks costumam costurar na roupa deles. Tem alguns grupos que não são punk que costuram patches também, metaleiros, roqueiros, mas os patches que os punks fazem, muitas vezes, são eles mesmos que fabricam no estilo faça você mesmo, em casa, ou então é de alguma banda da região, da área, do bairro, da cidade, que eles conhecem os caras e foram no show e tiveram contato com os caras da banda, e pegaram o material dos patches. Aí os caras vão e costuram esses patches. Eu mesmo já fiz isso e eu acho muito foda. Faz parte da cultura punk e faz parte também e da cena da cidade onde o cara mora, que o cara tá representando. É lógico que existem muitas bandas foda também na região. Eu não tive contato com todas aqui de onde eu moro, na cidade de Belo Horizonte. Infelizmente eu não fui em tantos shows punks assim. Eu fui em poucos shows, poucos eventos, mas eu fui com a galera nos eventos e curti. A estética punk do visual de roupas é muito forte, muito marcante, muito extravagante. E essa estética visual de roupas faz o conjunto muito bem elaborado de uma espécie de arte que determina o tipo de padrão da imagem mental, artística que os punks querem passar e do tipo de arte e de estética que eles apreciam através do faça você mesmo, modificando roupas e criando acessórios e peças de roupa que geram a estética punk. Os punks também, nessa cultura de faça você mesmo deles, eles têm a arte dos zines e dos panfletos e dos cartazes e da arte gráfica e visual que eles fazem muito foda também, com desenhos e com arte gráfica visual no papel, que dá pra imprimir e tirar xerox e fazer um monte e distribuir pra galera. Então o punk, ele tem essa pegada aí artística muito foda também, através da sua própria imprensa clandestina, através dos seus próprios zines e através do seu próprio material. O punk, ele realmente coloca o faça você mesmo e a autonomia em primeiro lugar. E é aí que nós chegamos também no anarcopunk, que diferente do street punk, o anarcopunk é uma versão mais politizada e mais anarquizada do punk.